Quero falar sobre proporcionalidades diretas e inversas. Vou fazer proporcionalidades diretas na esquerda aqui e vou fazer proporcionalidades inversas, ou duas variáveis que variam inversamente, aqui do lado direito. Uma definição bem simples para duas variáveis que diretamente proporcionais seria algo assim: y é diretamente proporcional a x se y é igual a uma constante vezes x. Podemos escrever isso por extenso. Y é diretamente proporcional a x. Se essa constante parece estranha para você, lembre-se que isso pode ser literalmente qualquer número constante. Deixa eu dar um monte de exemplos aqui também, ou exemplos particulares de y diretamente proporcionais a x. Você pode ter y igual a x, porque nessa situação a constante é 1. Nós nem escrevemos isso, podíamos escrever y igual a 1x, então k é 1. Podíamos escrever y igual a 2x, podíamos escrever y igual a 1 meio x, podíamos escrever y igual a menos 2x. Ainda estamos variando diretamente. Podíamos escrever y igual a menos 1 meio x, podíamos escrever y igual a πx. Podíamos escrever y igual a menos πx. Eu não quero chover no molhado, já deu para entender. Quantas constantes vezes x estamos fazendo algo diretamente proporcional? E para entender isso talvez mais claramente, vamos pensar no que acontece e escolher um desses cenários. Vou pegar uma versão positiva e uma versão negativa só porque pode não ser completamente intuitivo. Vamos para a versão de y igual a 2x. E daí a gente explora o porquê dizemos que eles são diretamente proporcionais. Vamos escolher alguns valores para x e ver qual seria o valor de y resultante. Se x igual a 1, então y é 2 vezes 1, então é 2. Se x igual a 2, então y é 2 vezes 2, que vai ser igual a 4. Quando dobramos x de 1 para 2, dobramos x, a mesma coisa acontece com y. Dobramos y. É isso que significa quando dizemos que algo é diretamente proporcional. Se aumentarmos x certa quantia, aumentaremos y na mesma quantia. Se diminuirmos x certa quantia, diminuiremos y na mesma quantia. Só para mostrar que isso funciona com todos esses, vamos tentar a situação com y igual a menos 2x. Vou fazer em roxo. Y é igual... Vou fazer um novo exemplo. Vamos tentar y igual a menos 3x. Mais uma vez, deixa eu fazer o meu x e meu y. Quando x é igual a 1, y é igual a menos 3 vezes 1, que é menos 3. Quando x é igual a 2, y é igual a menos 3 vezes 2, que é menos 6. Perceba que multiplicamos. Se aumentamos, deixa eu fazer da mesma cor. Se aumentamos x por 2, é outro verde, mas serve o propósito. Estamos também aumentando y por 2. Para ir de 1 a 2, multiplicamos por 2. Para ir de menos 3 a menos 6, também multiplicamos por 2. Aumentamos pela mesma escala. E se quiser fazer do outro lado, vamos tentar x igual a 1/3. Se x é igual a 1/3, então y vai ser menos 3 vezes 1/3 é menos 1. Então, para ir de 1 a 1/3, dividimos por 3. Para ir de menos 3 a menos 1, também dividimos por 3. Também diminuímos um fator de 3. Para onde dimensionar o x, vai ter a mesma dimensão do y. E isso significa ser diretamente proporcional. Agora, nem sempre é tão claro. Às vezes fica confuso. Pode escrever... Vamos pegar esse exemplo aqui. Y igual a menos 3x. Estou salvando esse espaço para valores inversamente proporcionais. Você pode escrever isso ou pode manipular algebricamente. Pode talvez dividir os dois lados dessa equação por x. Daí tem y sobre x igual a menos 3. Ou talvez dividir ambos os lados por x. Daí dividir os dois lados por y. Disso você teria... Então, se dividir os dois lados por y agora, você teria 1 sobre x igual a menos 3 vezes 1
sobre y. Essas três afirmações, essas três equações são a mesma coisa. Então, às vezes, a proporção direta não está bem na cara, mas se fizer isso, o que fiz aqui com qualquer desses, você teria exatamente o mesmo resultado. Ou poderia tentar manipular de volta para essa forma aqui. E tem outros jeitos de fazer isso. Pode talvez dividir os dois lados dessa equação por -3. Daí teríamos menos 1/3 y igual a x. E isso é um caso interessante aqui, porque aqui x é diretamente proporcional a y. Ou podemos dizer que x igual a algum k vezes y. E em geral é verdade, se y é diretamente proporcional a x, embora possamos dizer que x é diretamente proporcional a y, não vai ser a mesma constante, vai ser essencialmente o inverso dessa constante, mas estão ainda sendo diretamente proporcionais. Dito isso, sobre a proporção direta, vamos explorar a proporção inversa. Proporção inversa, a forma geral, se usarmos as mesmas variáveis, nem sempre tem que ser y e x, poderia ser a e b, poderia ser m e n. Se eu te disser que m é diretamente proporcional em relação a n, diríamos que m é igual a alguma constante vezes n. Agora, a proporção inversa, se fizer isso com y e x, seria y igual a alguma constante vezes 1 sobre x. Ao invés de alguma constante vezes x, é uma constante vezes 1 sobre x. Deixa eu mostrar um monte de exemplos. Poderia ser y igual a 1 sobre x. Poderia ser y igual a 2 vezes 1 sobre x, que é claramente a mesma coisa que 2 sobre x. Poderia ser y igual a 1/3 vezes 1 sobre x, que é a mesma coisa que 1 sobre 3x. Poderia ser y igual a -2 sobre x. E vamos explorar isso, a proporção inversa, da mesma forma que explicamos a proporção direta. Vamos escolher y igual a 2 sobre x. Deixa eu fazer a mesma tabela aqui. Se x é igual a 1, então y é igual a 2. Se x é igual a 2, então 2 dividido por 2 é igual a 1. Se multiplicar x por 2, aumenta por um fator de 2. O que acontece com y? Y é diminuído por um fator de 2. Você divide ele por 2 agora. Percebe a diferença? Aqui, quando aumentamos o x, aumentamos o y na mesma quantia. Agora, se aumentamos x por um fator, quando temos proporção inversa, estamos diminuindo o y pelo mesmo. Então, é daí que vem a proporção inversa. E podemos ir pelo outro lado, fazer o x igual a 1 sobre 2. Se diminuirmos x, veremos que isso vai aumentar o y, porque 2 dividido por 1/2 é igual a 4. Aqui estamos aumentando o y, então serão coisas opostas, são inversamente proporcionais e pode tentar com negativos também. Aqui estamos multiplicando por 2 e, mais uma vez, nem sempre vai estar bem escrito desse jeito. Poderia ser rearranjado de várias formas diferentes, mas ainda seria proporção inversa enquanto forem algebricamente equivalentes. A gente pode multiplicar os dois lados da equação aqui por x e teria xy igual a 2. Isso também é proporção inversa. Você pode pegar a mesma tabela aqui. Pode dividir os dois lados da equação por y e fazer x igual a 2 sobre y, que é a mesma coisa que 2 vezes 1 sobre y. Perceba que y é inversamente proporcional a x e pode só manipular isso algebricamente para mostrar que x é inversamente proporcional a y. Y é inversamente proporcional a x. Isso é a mesma coisa, como visto nesse exemplo, que dizer que x é inversamente proporcional a y. E tem outras coisas que podemos pegar aqui, dividir os dois lados por 2 e teria y sobre 2 igual a 1 sobre x. Tem todo tipo de maluquice. Em geral, se você encontrar duas expressões que relacionam duas variáveis e falarem que elas são inversamente ou diretamente proporcionais, ou talvez nada disso, você poderia tentar fazer uma tabela assim. Se aumentar x numa quantia e y aumentar na mesma quantia, é proporção direta. Se aumentar o x, pode tentar várias vezes e diminuir o y, fizer o oposto com o y, então é provavelmente uma proporção inversa. Um jeito seguro de saber com o que está lidando
é manipular algebricamente a equação para que fique ou nessa forma que vai dizer que é proporção inversa ou nessa forma que vai dizer que é proporção direta.